5h43, agora eu converso com o senador Alessandro Vieira, já está aqui com a gente, inclusive. Senador, obrigada por conversar com a gente nessa sexta-feira. Há pouco eu conversava com o senador Marcelo Castro e a gente estava falando do texto do arcabouço fiscal, que está lá no Senado. Ele até me falou, olha, semana que vem a gente deve finalizar e na outra ele deve entregar para a Câmara, que vai voltar realmente com algumas emendas. E ele comentou bastante a respeito da questão do Fundeb, né, de algumas retiradas que vocês fizeram. Queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a importância, se tem mais alguma emenda que o senhor acha que é necessária, alguma alteração no texto necessária para se fazer, para se conseguir cumprir esse prazo de voltar para a Câmara esse texto e aí sim a gente ter o arcabouço finalmente aprovado ainda nesse primeiro semestre do ano. Senador, boa tarde. Boa tarde. A expectativa é muito positiva de quem tenha na próxima semana a votação no Senado, a votação que deve alterar o texto feito pela Câmara dos Deputados, especialmente em dois pontos: a exclusão do Fundeb dos limites do arcabouço fiscal e a mudança, a exclusão da nova regra de cálculo do Fundo Constitucional do Distrito Federal. E as duas mudanças são meritórias. A principal delas é a questão do Fundeb. Quando você coloca o Fundeb dentro do limite do arcabouço, o Fundeb em si vai continuar se desenvolvendo, vai continuar aumentando seu valor, porque tem uma regra constitucional específica. Mas os outros gastos não, então vai acontecer uma compressão. Você vai ter menos dinheiro, por exemplo, para merenda, para infraestrutura. E o Brasil tem que ter um compromisso verdadeiro com a educação, com a reconstrução e avanço da educação pública brasileira. Então, essa mudança certamente será feita pelo Senado e temos a esperança de que a Câmara dos Deputados também acate. E já com relação ao fundo do Distrito Federal, o relator, o senador Omar Aziz, já adiantou que entende que é importante fazer essa alteração. A compreensão dele é que esse tipo de mudança, que altera regras do Pacto Federativo, não pode ser feito de qualquer forma, ferindo o planejamento de um ente, no caso do Distrito Federal. Então, a nossa expectativa é de aprovação também da emenda modificando isso. Com essas duas, acredito que a gente encerra as alterações. Senador, eu queria que o senhor comentasse também, porque chegou ao Senado uma aprovação da Câmara dos Deputados, que ontem mesmo, quando a gente deu essa notícia, né, da proposta para criminalizar pessoas que insultem ou discriminem políticos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se falou que estava surpreendido com essa proposta, que nada tinha chegado ao Senado, mas parece que chegou, né, senador? Quero que o senhor me fale da resposta do Senado, ou que resposta o Senado vai dar a essa proposta. Me parece que é um projeto inoportuno, não há nenhum tipo de urgência nessa temática e também profundamente desnecessário. A regra no Brasil para pessoas públicas, para políticos em especial, autoridades, é de privilégio, não de preconceito e discriminação. E é muito preocupante você ter, no meio dessa situação toda, a gente tem arcabouço para votar, daqui a pouco uma reforma tributária, você focar energia em votações de projetos que claramente são projetos de privilégio. Então, não vejo esse projeto tendo aprovação no Senado. Seguramente terá uma tramitação um pouco mais cuidadosa, mais lenta, passando pelas comissões para que a gente evite erros. Senador, PL das fake news. Sei que o senhor sempre foi um defensor, autor de um dos textos de 2020, inclusive, mas acabou que o projeto, para muitos considerado inclusive uma derrota ali para o governo, nem foi à votação, porque se imaginava que não seria aprovado. Esse assunto acabou sendo esquecido desde então, ninguém mais falou sobre esse assunto. Realmente ele está esquecido, vai voltar em algum momento, vai voltar reformulado. A gente teve uma campanha forte naquele dia, principalmente do Google, acabou tendo uma pressão da sociedade também. O senhor imagina como tentar reverter essa situação? De fato, depende muito da definição da Câmara dos Deputados e da pauta ou não por parte do presidente Arthur Lira. O regime de gestão das casas parlamentares é bastante imperial nesse sentido. É um projeto importante. A forma como ele saiu do Senado não dá margem para nenhuma dúvida, nenhum risco de censura, limitação à sua expressão individual, à sua liberdade de expressão. Não existe censura prévia, pelo contrário, você protege o usuário. Mas, de fato, o relator na Câmara dos Deputados, o deputado Orlando Silva, acrescentou uma série de outras coisas que não estavam no texto original. Mas eu faço sempre questão de frisar que, embora esses acréscimos que o deputado Orlando fez me pareçam desnecessários, porque eles aumentam a complexidade do projeto, em nenhum deles existe risco de censura.
não há criação de um órgão censor, não se cria Ministério da Verdade, nada parecido com isso. E nós temos que dar passos adiante para poder regulamentar essa realidade, sob pena de ver novamente o judiciário legislando. E as pessoas reclamam, eu vejo colegas parlamentares reclamando, mas na realidade o judiciário não pode deixar de se manifestar. E se existe uma lacuna, ou seja, se falta legislação, eles interpretam e completam essa lacuna via interpretação. É o pior meio de resolver um problema. O debate já está bastante amadurecido. No mundo inteiro você tem regulamentações sendo editadas e o grande foco deve ser, como é no projeto que saiu do Senado, da minha autoria, responsabilizar as plataformas. As plataformas têm as ferramentas para controlar excessos, as plataformas ganham milhões e milhões de dólares diariamente com aquele conteúdo que circula e nada mais justo que elas passem a ter um pouco mais de responsabilidade. Nossa expectativa é que o presidente Arthur Lira decida colocar em pauta e aí a gente vai para voto e efetivamente respeita o resultado que a Câmara apresentar. Agora, senador, já que a gente está falando um pouquinho ali de redes sociais, eu queria até perguntar para o senhor como é que está a situação de um projeto de lei seu, que passou na Comissão de Direitos Humanos, uma proposta sua, né, que cria regras ali para a publicidade que é feita para o público infanto-juvenil. Como é que está caminhando, já se encaminha para aprovação total e que fale um pouquinho também nessa regra, que é muito importante para os pais e educadores verem que crianças e adolescentes naquela verificação do que estão assistindo muitas vezes e muitas vezes online também, a propaganda que vem, né? Fala um pouquinho pra gente da situação hoje desse projeto e qual que é a ideia do senhor. Esse projeto, ele parte de uma mesma análise, ou seja, a responsabilidade de quem ganha dinheiro com conteúdo, mas é totalmente focado na proteção de crianças e adolescentes. Então, estabelece uma série de compromissos e responsabilidades de proteção, seja no sentido de não permitir criação de perfis em redes sociais para menores de 12 anos de idade, colocando ativamente essa responsabilidade de verificação para a plataforma, seja estabelecendo limitações para o uso dos dados que são fornecidos por crianças e adolescentes, proibindo a criação de produtos específicos de publicidade, por exemplo. A gente tem que entender que hoje uma parte significativa da personalidade, do desenvolvimento dessa criança se dá em ambiente digital. E ela tem que ser extremamente protegida, porque esse é o espírito da nossa Constituição. Então, a nossa expectativa é que esse projeto continue tramitando bem, ele vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça, caso seja aprovado, ele vai para a Câmara dos Deputados, e é um passo a mais de proteção. A gente não teve nenhum tipo de questionamento ou restrição na primeira análise que a gente teve, na primeira comissão, e a nossa expectativa é que continue assim. É claro que as empresas nunca querem ter responsabilidade, elas só querem ter a vantagem, dinheiro. Mas a gente tem que compreender, de uma vez por todas, que esse tipo de ambiente digital, games, espaços onde você tem interação de jovens, eles têm que ter uma fiscalização maior, permitindo inclusive aos pais. Então, se eu vou criar um produto que vai ser usado por crianças, eu tenho que ter ferramenta de denúncia de abuso, eu tenho que ter ferramenta de acesso dos pais para que possam compreender o que está acontecendo ali e, nesse conjunto todo, proteger o nosso bem maior, o nosso futuro, que são as crianças. Então, acho que é um bom projeto e a gente espera que tenha uma boa tramitação na casa. Senador, eu quero repercutir também com o senhor o assunto que está acontecendo hoje. A gente mostrou há pouco, inclusive aqui, o despacho do ministro Alexandre de Moraes, como teve a publicação de trechos parciais a respeito da investigação de Mauro Cid, que a gente sabe que era ligado, né, e ajudante, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma investigação a respeito do envolvimento dele com os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E aí, como houve a divulgação por parte da imprensa dessa investigação sigilosa da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes resolveu divulgar alguns trechos dessa investigação, principalmente trechos que foram encontrados no celular de Mauro Cid, tá? E a última descrição que a gente teve, até vou colocar aí para o senhor também olhar junto comigo e vou perguntar para o senhor o que o senhor imagina a partir de agora e qual que é a sua imagem, são diálogos no celular de Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel, para um major, ele era então subchefe do Estado-Maior do Exército, é o coronel Jean Lauarde Júnior, conversas entre esses dois. Bom, a primeira parte aqui do então
subchefe do Estado-Maior de Exército, fala o seguinte: na verdade, eles descreveram um arquivo de áudio, uma mensagem de áudio, que tentava convencer Cid a convencer o então presidente Jair Bolsonaro a dar esse golpe, né? Inclusive dizendo que ele seria preso, que o presidente seria preso, e na Papuda, enfim. E aí Mauro Cid dá a resposta de que o presidente não pode dar uma ordem, mas ele confia no AC. E aí o representante do Exército diz, então ferrou, vai ter que ser pelo povo mesmo, falando, aí colocou, né, tamo junto, falando de algum ataque realmente que aconteceria. É em sigilo, a gente sabe, essa investigação, mas por conta aí da revista que já acabou publicando alguns trechos, Alexandre de Moraes resolveu revelar alguns aqui pra gente. Queria que o senhor comentasse, senador, a gente está com a CPI mista, inclusive dos atos do dia 8 de janeiro, a gente já tem Mauro Cid e Anderson Torres sendo investigados, inclusive pela polícia. A gente teve o afastamento do atual governo de G. Dias por conta de imagens que foram divulgadas. O que o senhor tem a dizer a respeito desses trechos que estão sendo divulgados hoje dessa investigação da Polícia Federal, senador? Bom, tem um primeiro ponto preliminar, que essa divulgação parcial, ela sempre prejudica a investigação e a compreensão do público. Então, se o ministro Alexandre entende que não cabe mais sigilo, ele tira o sigilo de tudo e libera os dados. Fazer liberação seletiva, e o nosso passado mostra isso, acaba levando a distorções. O segundo ponto, que é absolutamente claro, todos os fatos vão se somando e provando isso, nós passamos por uma tentativa de golpe de Estado. Uma série de pessoas vinculadas diretamente ao presidente, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, trabalharam em prol de uma iniciativa de golpe, não se conformando com o resultado da eleição e tentando permanecer no poder pela violência. Toda a maquinação, toda a estruturação passava por criar distúrbios civis, criar uma mobilização, um grande fato, isso aconteceu lá no 8 de janeiro, e para, a partir desse fato, justificar uma intervenção violenta por parte do Exército. A qualidade, a seriedade do Exército brasileiro impediu que isso acontecesse. Eles nunca tiveram uma efetiva possibilidade de adesão do comando do Exército ou de deslocamento de tropas ou coisa parecida, mas tentaram por vários mecanismos. Isso é preocupante, exige uma investigação que seja bastante efetiva, bastante cuidadosa e punição duríssima para essas pessoas, porque são pessoas que mostraram absoluta incapacidade de viver na democracia e que têm que responder pelos seus crimes com a cadeia. Senador, muito obrigada por ter participado aqui com a gente nessa sexta-feira. Espaço no Band News TV sempre aberto para os parlamentares. É muito importante a gente ouvi-los, né? E também os eleitores, os nossos telespectadores a respeito dos projetos e situações, enfim. Obrigada, viu, senador? Bom fim de semana e até a próxima. Até a próxima.